Professor Favoreto, esse é o nosso tema, a teoria da agência na estratégia internacional. Bom, a teoria da agência é a relação entre o principal e o agente, na qual o principal são os acionistas, os proprietários da empresa. Os agentes são pessoas contratadas do principal, no caso, diretoria, gerentes, gestores, enfim. Ocorre a teoria da agência quando o principal contrata um agente, no caso são os gestores que estão delegando informações para ele de volta. O principal delega-lhe cargos específicos com uma remuneração mensal para o cargo que está ocupando. Ocorre essa relação de agência quando os acionistas, que no caso são os principais, tem essa troca de informações com os gestores, o agente, no caso, que está ligado diretamente ao principal. A teoria da agência analisa os custos e os conflitos dessa união entre o principal e o agente. A gente pode ver também por essa imagem aqui que ambas as partes são maximizadoras de interesse, no qual cada um busca o interesse próprio, que deveria, na verdade, estar trazendo interesses ao principal, que são os proprietários e acionistas da empresa. Quando isso não ocorre o que chamamos de conflitos de interesse, quando um tem interesse maior a não ser o interesse do principal, que é o proprietário da empresa. Conflitos de interesse, o Marcelo agora vai dar sequência no vídeo. Boa noite. Conflitos de interesse. Nesse caso, nada mais é, seria o conflito entre os administradores e os acionistas, onde que por hierarquia o interesse dos administradores deve atender o interesse dos acionistas. Mas muitas vezes isso não ocorre, o que acaba gerando um conflito de interesse entre eles. Bom, boa noite. Vou falar um pouco do exemplo do problema do principal e agente, o acionista e o administrador, no caso. É a minimização do esforço. O que significa a minimização? O agente ele vai fazer da maneira mais fácil, mais rápida para atingir o objetivo, mas não em conformidade do que o acionista quer, do que o dono da empresa quer, mas do lado dele, no caso seria. Maximização da segurança do emprego. Por quê? Porque ele vai tomar atitude da forma que vai perpetuar o emprego dele. Sendo que uma hora ou outra, o acionista vai querer tomar atitude que não vai ser favorável à perpetualização do seu emprego, no caso. Evitar a falência. Por que evitar a falência? Porque geralmente o agente, o principal, o acionista, ele vai querer retirar o capital da empresa, vai querer fechar o capital da empresa, e o agente não, ele vai querer evitar a falência, ele vai querer a continuidade da empresa e assim o emprego dele, no caso. Aumentar a sua reputação enquanto administrador. Ele vai querer fazer um trabalho massa, não vai querer trabalhar pra caramba, para as outras empresas enxergar que ele é um bom administrador e contratar ele, mesmo que isso vá contra o interesse da empresa. Aumentar suas oportunidades de emprego, como eu falei. Ele vai querer demonstrar que ele é um ótimo gestor para a empresa, no caso, não, mesmo que isso vá contra o desejo do acionista. Consumo de mordomias, que é aí que falou, perquisites. O que é perquisites? É o carro da empresa, é o combustível que ele usa, é onde vai almoçar, o que mais? Passagens aéreas, tudo isso aqui por conta da empresa, mesmo que não seja em benefício da empresa, em benefício próprio, são as mordomias no caso. Horizonte temporal, o que acontece? Às vezes o acionista ele pega o capital e investe a curto prazo, e depois ele quer encerrar e quer sair da empresa. Já o gestor não, ele quer o horizonte temporal, ele quer muito tempo para poder desempenhar a sua função. Aqui o Marcelo vai dar mais um aporte. Então, voltando aos principais conflitos entre os acionistas e os credores. Nesse caso, os acionistas, junto com os
administradores, ele obtém vantagens, ganhos desleais em cima dos credores, aumentando o risco do negócio. Para se defender, os credores eles colocam cláusulas restritivas no contrato de dívida. O que podemos entender é que nesse conflito, cada indivíduo tem seu interesse, tem sua cultura específica e vê o objetivo da empresa de forma diferente. Isso é o principal fator que gera esses conflitos. E esse slide vem complementando o que eu havia dito anteriormente, os problemas de agência contra os acionistas versus os credores. Então, dando continuidade aos elementos fundamentais no desenvolvimento da teoria da agência, podemos destacar despesas como monitoramento do principal. Então, o que acontece? Aqui o principal, que é o acionista, o dono da empresa, tem que investir em monitoramento no que o gestor está fazendo. No que os relatórios, nas auditorias, é feita no caso, o principal. Ele tem que pagar uma empresa ou ele mesmo tem que estar monitorando o agente. Despesas relacionadas à garantia que o agente... Volta um pouquinho. Isso. Despesas relacionadas à garantia que o agente não prejudique o principal com as suas ações e, caso o faça, que recompense o principal. Perdas individuais ou de bem-estar resultantes das diferenças entre as reais decisões do agente e as decisões que ele teria maximizado o bem-estar do principal. No caso aqui, às vezes o que acontece? Muitas vezes o gestor toma decisões ao benefício próprio, para ter mais lucratividade no caso do salário dele ou em comissões, e esquece que quem tem que ter o bem-estar aqui no caso é o principal, o gestor, no caso aí o acionista da empresa, ele que tem que ter o bem-estar aí. Entradas, quais são os problemas? Reduzir o risco para os investidores e aumentar a participação dos acionistas nas decisões estratégicas da empresa. Isso faz com que ele minimize os custos com a agência. Ele tem que estar sempre monitorando e tomando, no caso aqui, atitudes estratégicas da empresa. Custo da agência. Da onde é a origem da palavra custo da agência? É em inglês, agência cost, para denominar um tipo especial de gasto que decorre de conflitos da agência existentes entre uma organização. Oportunismo, remuneração e benefícios a administradores que sejam excessivos e autoconcedidos. Esses aqui são alguns custos da agência, no caso. Resistência a ações vantajosas aos acionistas, liquidação, cisão, fusão. O agente ele é contra isso aqui, ó. A resistência a ações vantajosas e a liquidação da empresa, no caso, ele é contra. Então ele toma decisões ao contrário do que quer o acionista. Crescimento ao invés de retorno. O que acontece? O gestor ele quer que a empresa sempre cresça, sempre se desenvolva e o seu cargo fica sempre garantido, ao invés do retorno que é o acionista, no caso. Estratégias de diversificação destruidores de valor para a empresa, mas redutores de risco para a direção. No caso aqui, o gestor ele quer diversificar para a empresa não quebrar, ele quer investir em vários setores. E no caso, essa estratégia reduz o lucro da empresa, porque diversificou, algumas empresas alguns produtos vão lucrar mais que outros, no caso. E o acionista ele quer sempre o retorno, sempre a lucratividade. Conflito de interesse. Que nem o que está falando isso aqui está aqui. Ó. Um quer, o outro quer ao contrário. No caso, o gestor quer de uma forma, vai contra o interesse do acionista. Nepotismo, um problema sério também. Nepotismo, o agente ele acaba colocando parente, filho, irmão, mulher para trabalhar junto com ele, mesmo que não tenha competência para desenvolver o trabalho, consequentemente não vai dar o retorno que o acionista quer. Acesso assimétrico às informações. Nem sempre o acionista vai ter as informações corretas dadas pelo agente. Às vezes o agente pode pegar e dar uma maquiada nas informações para garantir o dele, no caso. Resistência na avaliação estruturada do desempenho da direção executiva. Então, o nono aqui, anulação do poder de influência dos
conselho de administração e outros colegiados internos. O que acontece? O conselho passa uma diretriz para o agente, ele simplesmente não cumpre, ele burla ou ele vai postergando. Esse compromisso com a perpetuação da empresa. Às vezes, é mais lucrativo para o agente ele tirar o dinheiro dele e vazar com outro emprego do que ele atingir os objetivos da empresa. Ele só está pensando nele, no caso. Mecanismos que reduzem os problemas de principal e agente. Por exemplo, tem os mecanismos externos e internos. Vou começar por o mecanismo externos. É o mercado de aquisição hostil. Às vezes o mercado de trabalho não está favorável à contratação de mão de obra, no caso de gestores. Então, o gestor ele vai segurar no trabalho dele, ele vai segurar no cargo dele e vai fazer o melhor trabalho para a empresa. Porque não é o momento da empresa demitir o agente. Mercado de trabalho competitivo para os executivos, o que é o contrário. Se o mercado está bom, o gestor ele pode querer outros caminhos, né? Outras empresas, outros empregos. O que acontece? Aí o acionista ele vai ter que melhorar para ele, vai ter que aumentar o salário, vai ter que ter benefícios e etc. Relatórios contábeis fiscalizados externamente. É o tal das auditorias externas, né? Paga-se lá uma empresa específica de auditoria, vai auditar o que o agente vai fazer. Aí tem os internos. O que seriam os internos? Conselho de administração. Vai ter sempre um conselho dentro da empresa fiscalizando o que o gerente faz e fazendo meio campo entre o agente e o principal, no caso do acionista. Sistema de remuneração. Às vezes, a empresa paga metas, né, estipula metas para o gestor. Se ele atingir as metas, ele vai ter um aumento no salário, benefício, etc. Estrutura de propriedade. O que seria estrutura de propriedade? Várias empresas hoje em dia, o gestor ele compra ações da empresa. Quanto mais ações da empresa, mais ele vai agir em conformidade com a empresa. A empresa quer o que ele quer, porque ele vai ter lucro, a empresa também. Ok? Aqui agora o Maurício vai dar falar mais um pouquinho. Boa noite. Eu vou falar sobre governança corporativa. A governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, com relação direta com as organizações superiores. No caso, a gente está falando de acionista, proprietário, a assembleia de diretoria, a diretoria e o órgão de controle. Boa noite, eu vou falar sobre governança corporativa. Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, com relação direta com os acionistas, a assembleia da diretoria, com os diretores e com os órgãos responsáveis. A governança corporativa, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ela tem alguns princípios. Quais são? A transparência. Então, para o Instituto, a transparência é algo que tem que ser pregado, feito e incentivado cada vez mais. Nós temos também a questão da equidade. A questão da equidade é buscar sempre a igualdade e ser justo nas ações. Independente se o acionista tem uma grande quantidade de ação, o poder de decisão tem que ser justo e igual. Nós temos também a questão da prestação de contas, que é muito importante. Então, tudo tem que estar documentado para que, se houver uma auditoria, os documentos estão presentes para serem consultados. Nós temos também a responsabilidade corporativa, que já é uma visão macroambiente, é uma visão que tem que vir por fora da empresa também. Tem que levar isso em consideração a questão ambiental, a questão social, a questão da sustentabilidade da própria empresa, visando a sua longevidade. Bom, de acordo com Martins 2004, ele disse que o grande conflito das agências, a teoria das agências, está entre o principal e no caso, os agentes, visando a questão familiar. É um grande problema para uma pessoa que teve uma empresa que era além de gerenciar essa empresa, também direcionava ela, então ficava super carregado. A partir do momento que a empresa cresce numa economia que é compartilhada, os conflitos acontecem justamente por isso. Há mudanças de hábito e muitas das vezes os principais não estão adaptados a essas mudanças. Para
finalizar, a gente tem aqui a controladoria. A controladoria, ela está responsável em fazer um link entre a administração e os acionistas. Ela está responsável de conciliar o que os acionistas querem da empresa e o que os administradores pedem para que o principal possa estar concluindo esse trabalho. Bom, esse trabalho foi feito, a teoria da agência foi composta pelo Rubens, pelo Marcelo, pelo Ricardo e por mim, Maurício, e esse é o trabalho do professor Favoreto na matéria de estratégia internacional. Muito obrigado a todos.